Nós vamos estudar agora as funções trigonométricas, dar uma revisada nelas. E além de revisar de forma geral a noção de função, nós vamos ver algumas características das senoides, né, que estão relacionadas aí ao movimento harmônico simples, né, que é a amplitude, frequência e defasagem. E vamos estudar também as somas de senoides, tá? Que isso aqui vai ser importante para a gente quando elas tiverem a mesma frequência. E a importância para a gente de estudar as funções trigonométricas é porque elas vão ser os componentes de funções quaisquer, tá? Na análise de espectro. Então, na verdade, o espectro ele vai ter pedaços de frequência e essas frequências vão ser todas senoides. Tá? Então, a gente tem três formas, né? Uma mais primitiva e uma intermediária que eu coloquei aqui por razões didáticas. E uma mais avançada, que é o que possibilita a gente definir a função seno e cosseno, que é quais são as ideias, né, de seno, cosseno e tangente, certo? Então, a primeira noção, que é a mais primitiva, é aquela que associa as noções de seno, cosseno e tangente com razões em um triângulo retângulo. Tá? Então, se a gente tiver um triângulo retângulo, a gente sabe que a soma dos lados dos ângulos tem que dar 180. Então, se o triângulo é retângulo, um dos ângulos já é 90. Logo, os outros dois tem que ser menor do que 90. Então, se a gente pegar aqui um triângulo retângulo e considerar um dos seus ângulos que é diferente de 90, então aqui eu peguei aqui, por exemplo, esse que a gente chama de θ, né? A gente definiu isso aí já desde o ensino fundamental, que o seno é a razão entre o comprimento do cateto oposto com o comprimento da hipotenusa, né? Então, o cateto oposto é o oposto ao ângulo e a hipotenusa é o maior lado, que ele está sempre oposto ao ângulo de 90. E o cosseno é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. E a tangente é a razão entre os catetos oposto e adjacente. Né? Então, isso aí é bem tranquilo, aí já foi visto no ensino fundamental. Né? Então, num passo intermediário aqui, o que a gente pode fazer? Se a gente definir aqui um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 1, eu vejo que aquelas razões, seno e cosseno, que seriam o comprimento do cateto oposto sobre hipotenusa e o comprimento do cateto adjacente sobre hipotenusa, se a hipotenusa for 1, os próprios comprimentos aqui dentro desse triângulo, do cateto oposto e do cateto adjacente, eles coincidem com os valores do seno e cosseno, certo? Só que tem um problema aqui, que a gente ainda está preso na ideia de triângulo, certo? E aí o que vai acontecer? Se, porventura, eu colocar um valor de θ muito pequeno, a tendência vai ser desse ponto A aqui se aproximar bem aqui dessa parte inferior aqui, e esse triângulo ele vai se degenerar aqui, certo? Num segmento de reta, né? Quando ele chegar no valor igual a zero, né? E o mesmo acontece se eu aumentar o valor de θ. Quando a gente chegar aqui perto de 90 aqui, a gente vai ter um triângulo também degenerado aqui, que vira um segmento de reta também. Então a gente está limitado aqui a definir os seno e cosseno de θ nessa faixa, né? Em que θ está entre 0 graus e 90 graus. Né? Porque evidentemente, além desses valores, não existe triângulo retângulo, certo? E aí o que a gente pode fazer um último nível de abstração, que é aquele que permite a gente definir efetivamente as funções seno e cosseno. Então eu esqueço um pouco o triângulo e associo as noções de seno e cosseno às coordenadas, né, na horizontal e na vertical do ponto que está sobre uma circunferência de raio unitário, certo? Então a gente percebe que aqui no que a gente chama de primeiro quadrante, né, que é quando tanto a parte horizontal quanto a vertical são positivas, se a gente adotar aqui essa convenção de que o eixo vertical é positivo para cima e o horizontal é positivo para a direita, essa região aqui é exatamente aquela ideia do triângulozinho, né? Se eu fechasse aqui esse lado e esse com o raio, a gente teria aquele triângulo. Só que com essa ideia aqui, a gente pode aumentar o θ aqui
para além de 90, certo? Então eu poderia obter aqui, para um ângulo qualquer aqui, φ, por exemplo, eu teria também duas coordenadas aqui, certo? Teria aqui o cosseno de φ e teria o seno de φ. Então nessa nova definição aqui, a gente, né, por convenção, mede o θ no sentido anti-horário, né, o θ positivo, ou seja, essa definição ela inclusive contempla ângulos negativos, né? Então se eu virar aqui para cá, então esse ângulo aqui seria uma medida de ângulo negativo, né? E ele também teria aqui um cosseno e um seno definidos, certo? O cosseno de θ corresponde à coordenada horizontal desse ponto A aqui, que é o ponto que o raio toca a circunferência. E o cosseno e o seno são definidos para qualquer valor real de θ. E aí com isso eu posso gerar aí as noções de função, né? Então aqui está a convenção de sinal, né, que eu comentei. O θ observado no sentido anti-horário ele é considerado um valor positivo e no sentido horário negativo. E a gente consegue definir também aqui a tangente, tá? A gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre hipotenusa. Aliás, cateto oposto sobre adjacente, né? E aí a gente vê que como essa circunferência é unitária, essa distância daqui até aqui, né? Essa distância da origem até o ponto em que o eixo horizontal toca a circunferência, ele tem comprimento 1, porque isso aqui é um raio, não é isso? Então isso significa que se porventura isso aqui for o meu cateto adjacente, esse cateto adjacente tem tamanho 1. E aí o que eu observo? Se eu formar aqui um triângulo retângulo, esse comprimento aqui que forma esse triângulo que tem ângulo θ, ele vai ter um comprimento igual à tangente de θ, certo? Então essa reta T aqui, que é a reta tangente, ela serve para, por meio desse comprimento aqui, a gente medir a tangente de θ. Isso vai acontecer, né, se porventura que a gente tiver um ângulo que não teria não tocaria, né, aqui a reta T, a gente usa o prolongamento desse ângulo para achar aqui a tangente, né, nesse caso aqui do ângulo φ. Então, as funções seno e cosseno, elas vão ser obtidas quando eu fizer aqui, né, o meu f de x igual a seno de x, por exemplo. E aí, como o seno de x é o valor aqui da coordenada vertical, fiz um desenhozinho aqui para a gente ver o que acontece com o gráfico da função seno, né? Então, se esse valor aqui de ângulo for muito pequeno, a coordenada aqui vai tender a dar zero, né? Então, o seno de zero é zero, né? O meu ponto A ele ficaria coincidente aqui com o eixo horizontal, né? E no eixo horizontal, a coordenada do eixo vertical é zero. Então, o nosso gráfico do seno aqui, ele parte de zero, né? E à medida que eu mudo esse ângulo aqui, a gente vê que o componente horizontal vai aumentando, certo? Então, meu gráfico vai subindo aqui, certo? E aí eu fiz um gráfico aqui que vai coincidir aqui, esse tamanho aqui, que é o tamanho da coordenada, é exatamente esse tamanho aqui, né? Então, se esse ângulo é x0, esse tamanho é o seno de x0, certo? E aí o que a gente vai observando com o que acontece com essa coordenada? À medida que o valor do ângulo A aumenta, a gente vai ter progressivamente aqui o nosso valor do seno de x aumentando, chegando a uma coordenada máxima quando ele chega no ponto mais vertical, vamos dizer assim. E nesse ponto mais vertical, o valor da coordenada vale 1, certo? Então é esse máximo aqui.
A partir daí, quando eu aumento o ângulo, a gente vê que o nosso ponto A aqui, ele começa a descer na circunferência e sua coordenada começa a assumir valores menores do que 1. Então, é esse momento aqui em que a gente começa a descer o gráfico aqui, certo? Esse ponto de máximo aqui ocorre quando a gente tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo de π/2, certo? E a gente vai voltar ao eixo horizontal aqui, em que a coordenada vale 0, quando a gente tiver num ângulo aqui de 180 graus, não é isso? Que é o nosso π. Então o gráfico volta aqui a tocar o 0, certo? E o que acontece aqui nessa semicircunferência aqui inferior é simétrico ao que aconteceu na semicircunferência superior, né? Mas a gente vê que os valores das coordenadas aqui y, eles começam a assumir valores negativos. Então a gente tem aqui essa parte de baixo aqui do gráfico, certo? E a gente tem aqui a função seno volta para o mesmo local inicial aqui, quando a gente dá uma volta completa, e uma volta completa é 2π radiano, certo? E a partir daqui ele começa a se repetir, né? Então, assim, a função seno, ela se repete a cada 2π, né? Então aqui eu fiz só 2 repetições do gráfico, mas isso vai ocorrer sempre, né? Então a gente pode dizer aqui que o seno de x é igual ao seno de x mais 2πk, em que esse k aqui é um inteiro, certo? Então, isso significa que o seno de x é igual ao seno de x mais um número inteiro de voltas completas, certo? O gráfico da função cosseno seria a observação aqui da componente do eixo horizontal. E o que a gente observa aqui no eixo horizontal? Que quando o ângulo é 0, a coordenada vale 1. E a partir daí, quando a gente vai andando no sentido horário, ou seja, aumentando o valor do ângulo, a gente vê que começa a diminuir o valor da coordenada horizontal, né? Então, o valor máximo da coordenada horizontal é o próprio 1 e é onde começa o gráfico do cosseno. E também por simetria, né? Ou seja, se eu girar em 90 graus o que eu fiz com o seno, a gente vai obter exatamente o comportamento do cosseno, né? Então os gráficos deles são iguais, né? Como a gente pode ver aqui, eu coloquei aqui em vermelho o gráfico do seno, e em preto aqui está o gráfico do cosseno, só que o gráfico do cosseno parte de 1 e começa descendo e se repete a cada 2π, e o gráfico do seno começa no 0 e faz o mesmo movimento ondulatório aqui, né? E como os gráficos são simétricos, exceto por uma diferença aí de 90 graus, então a gente tem a mesma regra aqui, que a gente vai ver mais adiante, que é uma regra de periodicidade, para o cosseno também, né? Então a cada número inteiro de voltas completas, o valor do cosseno é igual, né? E aqui está a relação entre seno e cosseno com essa diferença aqui de 90 graus, né? Então tudo que acontece no cosseno acontece no seno com 90 graus adiante. Então as regras gerais para a periodicidade, a gente já levantou essas duas aqui para o cosseno, e para funções quaisquer, a gente sabe que a definição matemática de periodicidade é essa. É quando uma função ela tem o mesmo valor se eu adiantar ela num valor aqui que eu chamei de t maiúsculo, né? E esse valor t maiúsculo aqui é chamado de período, certo? Então, tudo que acontece em f de x, acontece também em f de x t unidades na frente, certo? Se eu substituir o meu x aqui por x mais t, eu vou obter o que eu coloquei aqui na linha de baixo, certo? Então, eu substituo o x aqui por x mais t. Então, esse f de x, ele é igual a f de x mais t, que é f de x mais 2t, certo?
Então, se t na frente ele é igual ao que ele estava atrás, 2t na frente ele também vai ser igual, né? Porque ele vai se repetindo a cada t. Se eu for fazendo essa lógica aqui várias vezes, eu vou ver que, na verdade, qualquer quantidade inteira de t corresponde a uma cópia aqui, né, do nosso f de x. E quando eu comparo aqui essa regra, que é uma derivada da regra geral para periodicidade, com as nossas regras que a gente obteve aqui para seno e cosseno, a gente vê que o que o k está multiplicando aqui é o 2π, né? Então esse 2π é o período das funções seno e cosseno. Por hora, o que a gente tinha para revisar aqui a respeito das funções seno e cosseno era isso. Até uma próxima oportunidade.